Se olharmos do ponto de vista de inflamação, nós conseguimos observar que a inflamação é algo que faz parte do nosso dia-a-dia, do nosso organismo. Então nós fazemos um treino intenso, nós vamos criar inflamação. Se nós estivermos doentes, nós vamos ter inflamação. Se nós tivermos um acidente, uma pancada, nós criamos inflamação, mas sempre tudo do ponto de vista controlado, pontual, conforme algo que vai acontecer. E isso faz parte e é o que nos mantém saudáveis e que nos acompanha durante toda a vida. Agora, o que não faz parte é a inflamação causada pelo açúcar. Quando existe consumo de açúcar, ele causa inflamação no nosso organismo. Então, quando nós temos um consumo constante de açúcar no nosso dia-a-dia, e ainda para mais em grandes quantidades, ele vai causar inflamação no nosso organismo. É a inflamação dessa crónica, que deixa de ser pontual, que deixa de ser para recuperação apenas. Não, é a inflamação crónica. E ele utiliza vários mecanismos para isso, inclusive a glicação. O DNA em si, ele tem uma grande informação dentro dele e tem vários genes que podem estar ativos ou desativos, não é? Genes esses que se vão expressar de como é que nós somos a nível interno, como é que nós somos do ponto de vista externo, do ponto de vista visual, vai também definir que doenças a gente pode ter ou pode não ter, e toda essa informação está lá no nosso DNA. Acontece que nós temos a capacidade não só de herdar alguma coisa do ponto de vista genético, então haver uma maior propensão para se manifestar uma doença do ponto de vista genético, quando os nossos superiores, né, os nossos pais, os nossos avós já têm essas doenças, nós temos uma maior propensão. Mas há aqui uma coisa que é decisiva, que é o nosso estilo de vida, ele traduz na ativação ou na desativação destes genes. Então nós, com o nosso estilo de vida, nós podemos estar a ativar o aparecimento de uma doença ou a desativar o aparecimento dessa doença. E quando nós temos um grande consumo de açúcar, geralmente ele faz a ativação dos genes das doenças. Então nós estamos a aumentar a propensão, a probabilidade de virmos a contrair doenças no futuro do ponto de vista genético, ok? Não só do ponto de vista genético, também o nosso DNA, ele destrói-se, repara-se, recupera-se, ele tem vários mecanismos que acontecem também diariamente, do ponto de vista celular, do ponto de vista de regeneração, tudo isso. A questão é, o açúcar, ele compromete a regeneração, além de ele destruir a nossa cadeia de DNA parcialmente e de acabar por originar uma reprodução constante de uma cadeia já destruída, ele também inibe o normal regeneração, o normal reconstruir dessa cadeia de DNA. Então nós estamos no longo prazo a destruir no presente e a comprometer no longo prazo a nossa informação genética que é contida em nós. Porquê? Porque se vai perdendo com o impacto que o açúcar vai tendo em nós. Está bem? Então, quando olhamos para o açúcar, normalmente pensa-se só no engordar e só no que faz a nossa insulina e glicemia, mas não é bem assim. Ele tem centenas de problemas. Mais um problema que o açúcar nos traz, do ponto de vista molecular, do ponto de vista de destruição de coisas importantes para nós. Neste caso, podemos dar o exemplo do colágeno, do colagênio. O que é que o açúcar tem? O açúcar tem uma capacidade de fazer uma coisa chamada glicação, que é de se glicar, de se unir a outras moléculas, ok? Esta glicação é, por exemplo, a proteínas, ácidos graxos que estão na nossa corrente sanguínea, eles vão gerar AGEs, que são produtos de glicação avançada, produtos esses que depois ficam combinados e que ficam com o seu normal comprometimento. No caso do colágeno, por exemplo, o colágeno esse que é fundamental para dezenas de situações, nomeadamente, por exemplo, a saúde da nossa pele, a manifestação de rugas, a manifestação de uma pele bonita, brilhante, saudável. Também do ponto de vista articular, dores articulares, poderá muito ter um relacionamento com deficiência de fixação de colágeno, de reparação, de tudo isso. E o que é que acontece? Acontece que o açúcar, ele vai glicar com o colágeno. Então, além de ser fundamental ter uma boa ingestão de colágeno, de colagênio, depende do vosso país, na nossa dieta, no nosso dia-a-dia, é importante que esse colágeno, esse colagênio, ele consiga ser absorvido e colocado onde tem que ser colocado, na pele, nas articulações, etc. E a questão é que quando ele é glicado ao açúcar, esse colágeno vai se perder, porque quando existe a glicação, a produção dos AGEs, não é? Que vai acabar por desmembrar depois o colágeno todo e o colágeno vai perder o seu efeito, a sua eficácia, criando desnutrição, neste caso específico que eu estou a dar,
mesmo que a gente tenha um bom consumo de colágeno. Porquê? Porque o açúcar vai impedir o seu normal funcionamento. O mesmo se aplica em tudo. Quando a gente faz um corte na pele, a capacidade de cicatrização, quando a gente tem uma nódoa negra, a capacidade de fechar de estancar aquela hemorragia e de recuperar a nódoa negra, entre diversas de outras funções. Também a proteína poderá ter glicação e ser comprometida, e tudo isto é causado apenas por um fator comum, que é o consumo de açúcar.